Já estava sem criatividade para começar. Então, olha só. Judite, a gente já viu, já não sei o que a gente viu. Teve modelo generalizado, teve modelo geral, teve T, teve Q quadrado, teve GLS, teve diabo, e agora a gente entrou em modelo misto. A cabeça de vocês agora deve estar assim, ó. Cadê? Animação. Quebrou o encanto, travou. Aê! Tudo bem? Então assim, que caralho para rica da palavra de modelo misto. Então, olha só. Esse tipo de teste eu não tratava muito na disciplina, nunca dei muita importância. Mas virou o teste da moda. Então, assim, tudo quanto é canto que vocês abrirem artigo hoje em dia vai ter GLMM, Generalized Linear Mixed Effect Models. Tudo bem? Então, o modelo misto ele pode ser usado tanto para modelos lineares gerais quanto modelos lineares generalizados. Eu vou ensinar para o linear geral, mas não tem muita diferença para o generalizado, não. A diferença é só se você vai usar o nome da função que você vai usar, tá bom? Então, para vocês entenderem o modelo misto, primeiro a gente vai ter que entender, vou deixar cristalino, o que é uma variável fixa e o que é uma variável aleatória. Para isso, nada melhor que o exemplo. Então, olha só. Vamos pensar um trabalho aqui. Você tem uma planilha que é odonato e predadores, uma coisa assim, que é basicamente o que eu vou explicar aqui. Então, aqui é a larva de odonato, lindamente, ó. Mamãe, quase prontinha para nascer, tá? E o que acontece? Tem uma série de trabalhos sobre desenvolvimento de invertebrado em que eles investigam o efeito de predador sobre desenvolvimento. Basicamente, dentro de uma grande área que chama efeitos não letais da predação. Beleza? Então, o que acontece? Para um monte de espécies, quando não tem predador, a vida tá boa, tá relax, mas na presença de um predador, na verdade, o donato e peixe é assim, se o peixe for maior, ele come a donata. Se a donata for maior, ela come o peixe, tá? Mas vamos imaginar, então, que a gente tem indivíduos de uma espécie que sejam grandes aí, e aí a presença de um predador normalmente está associada com a redução da atividade da presa. Então, as odonatas passam a se mexer menos, que isso reduz a chance de elas serem detectadas pelo predador. E a consequência é que elas vão comer menos e, consequentemente, se tornam adultos de tamanho menor. Tá bom? Então, elas desenvolvem menos simplesmente pela presença do predador. Tá? Então, para poder avaliar, para fazer um experimento investigando isso, uma opção é você fazer uma coisa assim, que da laguinha onde vai ficar o donato e o peixinho. A gente pode criar gaiolinhas, tá bom? Então elas são um pouco vazadas para poder pegar a água do lago. E aí no conjunto de gaiolas que está em verdinho, a gente pode botar só as larvas sem o peixe. Então a gaiola impede que o peixe entre ali para predar as odonatas. E no outro grupo, a gente pode fazer as odonatas com o peixinho lá dentro. Então tem odonata e predador. Piadinha. Tá bom? E aí, basicamente, a intenção é pegar essas gaiolinhas e botar várias no laguinho para replicar. Tudo bem até aí? Tá? Então, eu teria um experimento em que eu vou medir o tamanho desses indivíduos de libelo, tanto nas gaiolas com exclusão de predador, quanto nas gaiolas em que o predador estava presente. A expectativa aqui é que o tamanho dos indivíduos aqui seja menor, tá bom? Mas, imagina que no meu sistema tem mais de um lago. Então, eu vou colocar essas gaiolinhas em mais de um lago, beleza? Deu um pau aí na animation, mas tudo bem. Deixa eu umedecer a cara aqui, vocês verem tudo. Tá? Então, eu posso colocar essas gaiolinhas em mais de um lago aqui. Mas, agora tem um detalhe. Imagina, por exemplo, que esse laguinho do meio, ele é um lago que está mais eutrofizado. Regaçaram na terminologia lembrológica, tá? Então, a quantidade de nutrientes nesse lago é maior. Vocês concordam que se a água, além do predador, né, a presença de nutrientes pode afetar toda a dinâmica, toda a cadeia produtiva do lago, e isso deve afetar o desenvolvimento dessas larvas, tanto desse grupo quanto desse grupo. Então a gente chega naquele exemplo bem parecido com o T pareado. Porque se essas larvas aqui tendem a crescer muito, essas mesmo com predador, elas vão tender a crescer muito em relação aos outros lagos. Então a gente tem o que a gente chama de pseudo-réplica. Basicamente eu tenho mais de uma replicação, que não é uma réplica real, dentro de um lago. E as réplicas reais aqui sendo os lagos. Tudo bem? O ponto é, eu estou interessado em comparar gaiolinha verde com gaiolinha vermelha. E eu não estou interessado
na variação entre lagos, tudo bem? Essa variação deve existir numa série de fatores que eu sequer estou medindo e que pode afetar o resultado do meu teste. Basicamente, se tem uma variação adicional no sistema, isso vai fazer com que o meu resíduo fique mais variável e isso dificulta a chance de eu detectar um efeito, tá? Então, o ideal seria eu criar um modelo em que eu comparasse ter ou não ter predador, descontando essa variação entre os lagos, tá? Ou qualquer possível variação entre lagos. Dá para fazer isso? Claro que dá. Mas, então, pensando no modelo que eu vou escrever lá, no modelo que eu estou interessado, o modelo seria esse daqui. Eu estou interessado em saber como o predador pode determinar diferenças de tamanho. Mas eu sei que o lago vai ter um efeito também nesse tamanho, como se eu estivesse adicionando nesse modelo, então, lago. Só que essas duas variáveis, conceitualmente, elas têm diferenças. Eu estou licitamente interessado no efeito do predador sobre o tamanho. Então, é um efeito que eu quero saber. Por definição, eu vou chamar essa variável de variável fixa, tá bom? E é uma variável para a qual eu tenho toda a variação existente. Ou tem predador ou não tem predador. Essa daqui, que é o lago, a gente vai chamá-la de variável aleatória. Por quê? Ela pode afetar meus resultados, se você é analfabeta, não quer dizer, mas eu não desejo saber o efeito dela sobre o tamanho. Eu desejo controlar o efeito dela sobre o tamanho. Então, é como se o lago ele fosse um bloco. Sabe, você já ouviu falar em ANOVA em bloco? É a mesma história. O lago aqui está funcionando como um bloco, tá? E o bloco, a rigor, é uma variável aleatória também. Então, basicamente, eu preciso controlar essa variação sobre o tamanho. Então, é como se eu tivesse assim, se não existisse diferença entre os lagos, descontando esse efeito, qual seria o efeito do predador sobre o tamanho? Um efeito mais limpo. Tá? Filosoficamente também, o que acontece? Eu mostrei 3 entre bilhões de lagos possíveis, então só tem uma parcela dos possíveis lagos que eu poderia mostrar, por isso ela também é considerada aleatória. Então, quando eu junto um modelo que eu tenho tanto uma variável fixa quanto uma variável aleatória, um efeito fixo e um efeito aleatório, a definição disso é modelo misto. Tá? E aí eu tenho um conjunto de funções no R em que eu especifico para ele quem é variável aleatória e quem é variável fixa. E aí o que o R faz nesse caso? Deixa eu me arredar de novo aqui. Quando a variável é fixa, ele de fato calcula se existe um efeito dela sobre o tamanho. Então ele olha para as médias, tá bom? Quando é aleatório, o que ele vai fazer? Variável aleatória, gente, ela só funciona se a variável for categórica, tá? Se a variável for quantitativa, não tem como entrar ela como aleatória. Ela tem que entrar como fixa sempre, tá? Então, mas o que ele faz se ela for aleatória? É como se ele calculasse quanto de tamanho varia das libélulas entre os lagos. Então, assim, do lago 1 para o lago 2, do lago 2 para o lago 3, do lago 3 para o lago 1. Então, quanto que varia entre os lagos, ele calcula, então, qual que é a variância de tamanho devido à diferença entre lagos. Calculou isso, retira, desconta isso no modelo, e agora o que sobrou, então, é a diferença de tamanho que pode ser afetada pela presença, ausência ou não do predador. Entende a lógica? É bem elegante a ideia. Então, é muito parecido com o que foi feito com o teste T, só que aqui ele não faz por soma de quadrado, ele faz por máxima verossimilhança. É muito difícil calcular isso por soma de quadrado. Ué, Paulo, mas eu já vi a ANOVA em bloco, que é a irmã mais velha disso aqui, sendo feita por soma de quadrado. Funciona, tudo bem? Como eu falei, você consegue fazer soma de quadrado e máxima verossimilhança de quase qualquer modelo, mas ela estima com mais viés se for por soma de quadrado. Então, fica na máxima verossimilhança aqui. E isso permitiu, então, que esses modelos mistos, que a ideia deles sempre existiu, tá bom? Mas eles fossem super empregados hoje em dia, tanto para modelo geral ou modelo generalizado. Tá? Então, assim, é muito comum os desenhos experimentais. Sempre foi, mas hoje em dia os pesquisadores mostrarem de forma mais explícita essas variáveis aleatórias e controlar para ela. Tá, isso quer dizer que se meu desenho experimental está cheio de variável aleatória, eu vou enfiar tudo no modelo? Ah, você faz isso para você ver que eu falo que você não fez minha disciplina, tá bom? Galera, tem muita gente que acha que estatística resolve problema de desenho experimental mal feito. Ela não resolve. Estatística é uma ferramenta que tem sua eficiência máxima quando o desenho experimental é bem feito. Tudo bem? Então, aqui tem uma observação super importante. Esses modelos mistos, eles funcionam infinitamente melhor quando você planejou usar a variável aleatória. Então, você já sabia que tinha vários lagos e você planejou botar ter e não ter o tratamento, né, com sem predador em cada um dos lagos. Você cruzou tudo.
Você decidiu fazer o seu experimento em bloco espacial, então você botava, não precisa ser em lado, imagina que é sempre o sistema terrestre, você criava esses blocos e botava com esse tratamento, com esse tratamento, com esse tratamento, você fazia de forma temporal, antes e depois de aplicar um tratamento, então você tem a identidade do indivíduo, do local se repete, e aí isso gera uma pseudo-réplica, mas tudo isso planejado no desenho experimental. Então, lembra, essa disciplina é de estatística, a gente fala um pouquinho de desenho experimental, mas ela não é de desenho, são coisas diferentes. Só que eu já adianto, você precisa ter um desenho experimental bem feito para a estatística funcionar. Então, se você tem um desenho porcaria, você foi lá e coletou de qualquer jeito e depois ficou pensando em como controlar, que você mediu tudo, isso vai dar bizil, tá bom? E lembra, eu já mostrei no exemplo da regressão da aranha, com a regressão logística. Com o mesmo número de amostras, quanto mais variável você insere, menor vai ser o poder do seu teste. Isso funciona para variável fixa e funciona para variável aleatória. Então, os modelos mistos, eles são lindos se você planeja eles antes de ir para campo. O moral da história aqui, você vai decidir se você vai ter variável aleatória e como você vai usar essa variável aleatória antes de iniciar a coleta. Não é porque está na moda que você tem que fazer, tá bom? Então, assim, análise de dados simples, como a nova, T, elas são análises que a gente sabe exatamente como se comportam. A lógica delas é muito simples. Acho que agora você já entende a diferença entre uma lógica simples e outra que não é tão simples assim. Então, se você puder optar por algo que é só modelo fixo, com desenho bem bonitinho, vá para isso. Resolver a vida com o T é coisa linda de Deus, porque todo mundo entende o que está acontecendo. Quando você começa a fazer modelo duplo escarpado no R, Jodete. Tem gente que vai aceitar só porque não entendeu. E isso não quer dizer que você está fazendo um trabalho bem feito. Tudo bem? Então, evita isso. Planeja com cuidado o seu experimento. E aí, decida de antemão se vai ser necessário usar variável aleatória ou modelo misto. Tá bom? Ah, Paulo, mas eu não tenho ideia. Faz uma simulação, inventa uns dados, bota uma planilha no Excel, faz um pilotinho. Não sai coletando na louca, gente. Porque já chegam as coisas lá no laboratório para a gente resolver de análise, laboratório da consultoria de análise, que é um cu sujo. Resumiu, eu gravei essa merda, mas já era. Eu tentei não xingar nessa disciplina, tá no final, eu tô cansado. É um cu sujo com câimbra. Então, assim, vai com cuidado nisso. É bem legal, vou mostrar como é que faz, mas planeje usar isso. Não deixe para usar para tapar um erro de desenho experimental, tá bom? Falei sério agora, é assim mesmo. Então, eu acho que foi isso aqui. Deixa eu ver, acabou. E aí, agora vamos pro R fazer esse caralho. Beijão!